O deputado Paulo Martins denunciou da tribuna da Câmara a censura que vem sendo imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral a um lado do espectro político. O deputado afirmou: estamos em um momento de decisão, momento de tensão social que é bastante natural para um processo de escolha, mas o que não é natural são algumas situações que têm acontecido envolvendo o nosso poder judiciário ou até o organizador das nossas eleições. O deputado afirmou: veículos de comunicação ou canais estão sendo censurados. Não há outra palavra. Eu estou falando de veículos censurados pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque, no seu entendimento, eles acabam defendendo, na verdade, valores que não interessam ao momento a um candidato preferido. A impressão é essa. Paulo Martins denunciou: o Tribunal Superior Eleitoral tem mostrado que tem um lado, que escolheu um lado, o que é lamentável. A Jovem Pan vem sofrendo censura. Uma comentarista que saiu da ditadura cubana para trabalhar no Brasil está sendo censurada aqui. O canal Brasil Paralelo vem sofrendo censura prévia. O tribunal está impedindo que seja publicado um documentário que foi produzido. Não foi publicado ainda. Censura prévia. Isso é digno dos piores regimes que este planeta já explorou. Não está correto. Nós estamos diante de um processo, de certa forma, revolucionário em curso. Estamos em meio a ele e não percebemos. Nenhum regime autoritário foi instaurado do dia para a noite. Os livros de história nos resumem em uma linha, mas aquilo é sempre o ato derradeiro. Sempre há uma construção longa, às vezes até institucional, sobre isso, e é o que nós estamos testemunhando aqui. O deputado lembrou que os ataques à democracia decorrem diretamente da omissão do Senado. Isto é decorrente da omissão do Poder Legislativo, do Senado e da Câmara dos Deputados, que não exercem o seu poder, a sua prerrogativa de fazer o contraponto. Eles veem, testemunham e aceitam o agigantamento de um poder ou de um anexo, agora sendo protagonista social e o pior, isso não vai parar. Hoje é conveniente para alguns e isso não vai parar. Martins fez um apelo aos colegas parlamentares. Nós precisamos preservar a nossa democracia e isso só é possível preservando a liberdade, sobretudo a liberdade de expressão, que está sendo assassinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já há alguns anos, em inquéritos conduzidos em cortes superiores, cidadãos e empresas são duramente perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. O ministro Benedito Gonçalves, atual corregedor da Corte, impôs ainda mais restrições. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Mas o que não é natural
são algumas situações que têm acontecido envolvendo o nosso Poder Judiciário ou até o organizador das nossas eleições. Veículos de comunicação ou canais sendo censurados, não há outra palavra, estou falando de censurados pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque no entendimento destes acabam defendendo, na verdade, os valores que não interessam ao momento ou a um candidato preferido, que a impressão é essa. Nós temos que ter uma certa neutralidade nas instituições. É isso que faz com que a democracia ela se mantenha, ela seja sustentável. Mas essa neutralidade no Brasil atual acabou. O Tribunal Superior Eleitoral tem mostrado que tem um lado, escolheu um lado, o que é lamentável. A Jovem Pan sofrendo censura, uma comentarista que saiu da ditadura cubana para trabalhar no Brasil, está sendo censurada no Brasil. Canal Brasil Paralelo, sofrendo censura prévia. O tribunal está impedindo que seja publicado um documentário que foi produzido. Não foi publicado ainda, deputado Pompeu. Censura prévia. Isso é digno dos piores regimes que esse planeta já explorou. Não está correto. Nós estamos diante de um processo, de certa forma, revolucionário em curso. Estamos em meio a ele e não percebemos. Nenhum regime autoritário foi instaurado do dia para a noite. Os livros de história nos resumem em uma linha. Mas aquilo é sempre o ato derradeiro. Sempre há uma construção longa, às vezes até institucional, sobre isso, que é o que a gente está testemunhando aqui. Há pouco o ministro do Supremo disse que eles eram os editores da sociedade. Agora a gente vê o Tribunal Superior Eleitoral agindo como editor mesmo, inclusive praticando esta censura prévia ao Canal Brasil Paralelo. E isso é decorrente da omissão do Poder Legislativo, do Senado, da Câmara dos Deputados, que não exerce o seu poder, a sua prerrogativa de fazer o contraponto e vê, testemunha e aceita o agigantamento de um poder ou de um anexo, agora sendo protagonista social. E o pior, isso não vai parar. Hoje é conveniente para alguns, mas isso não vai parar. Para concluir, presidente, um paradigma, um princípio, quando é quebrado, ele não se auto-reconstrói. Aqueles que aplaudem, a grande imprensa que aplaude, parlamentares que hoje aplaudem, amanhã serão as vítimas deste processo. Um processo, sim, malditamente revolucionário, e hoje ilustrado por um tribunal que exatamente foi criado como uma resposta a uma revolução e deu uma revolução de 30. Nós precisamos preservar a nossa democracia, e só é possível preservando a liberdade, sobretudo a liberdade de expressão, que está sendo assassinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado, presidente. Repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira, e repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso, e deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento,
E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna, com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar.